Olá pessoal, aqui é Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula vamos aprender a utilizar a função cont.c no Excel 2010. Bem, a função cont.c é uma função muito interessante, muito útil, que é utilizada para contar o número de células dentro de um intervalo qualquer que atendem a um critério qualquer que você vai especificar. Basicamente, ela conta quantas vezes determinado valor ocorre dentro de um intervalo. Tá? A sintaxe da função cont.c é muito simples. Igual cont.c, abre parêntese, intervalo, intervalo desejado, intervalo onde eu quero procurar os valores, e critérios. Critério é qual valor eu quero encontrar dentro daquele intervalo. Tá? Então, a função cont.c vai olhar o intervalo todo, vai vasculhar cada um dos valores digitados, cada um dos dados lá dentro, contar quantas vezes um determinado dado aparece, dado esse que é o critério, e vai te dizer quantas vezes ele apareceu dentro daquele intervalo. Tá? Então, aqui tem a definição do que são os parâmetros da função cont.c. Ambos os parâmetros intervalo e critério são obrigatórios. Tá? O intervalo são as células que serão contadas. E isso pode incluir número, nome, matriz ou até mesmo referências com números. E ele ignora, por padrão, campos em branco e valores de texto. Tá? Valores de texto ignorados. Critérios. Obrigatório. Tá? Pode ser um número, uma expressão, uma referência de célula ou até mesmo um texto qualquer que vai definir quais células são contadas. Então, no critério que você digita qual é a informação que você quer procurar lá dentro do intervalo. Legal? Então, vamos lá para o Excel para verificar na prática como é que funciona a cont.c. Então, aqui eu tenho uma planilha prontinha. Tá? Vamos ampliar um pouquinho essa planilha para ficar mais fácil de visualizar. Trabalho com o zoom. Muito bom. Então, nós temos aqui uma lista de nomes de pessoas e as cidades onde essas pessoas moram. Tá? Então, temos várias cidades distintas aqui do estado de São Paulo. E do lado, eu montei uma pequena tabelinha, cidade versus número de pessoas, que eu vou utilizar para contar quantas pessoas são de determinada cidade. Então, por exemplo, quero saber quantas pessoas vêm de Americana. Eu vou escrever Americana aqui nesse campo cidade e vou aparecer aqui embaixo o número de pessoas que vêm de Americana. Como isso será possível? Vou usar a função cont.c, que vai olhar todo esse intervalo com nomes de cidades e contar o número de vezes em que o nome de uma determinada cidade aparece. Tá? E essa fórmula eu vou colocar aqui na célula E2, que é onde eu vou totalizar o número de pessoas por cidade. Tá? Então, mãos à obra. Como toda função ou toda fórmula, eu começo com o sinal de igual, escrevo o nome da função, veja que começando com cont tem um monte delas, mas o que eu quero é cont.c. Abro parêntese, e aí, meu primeiro parâmetro é o intervalo, que significa onde estão os dados que eu quero pesquisar. O intervalo são os nomes de cidades, então eu seleciono de B2 até B16, B2, 2 pontos, B16. Lembre-se que o 2 pontos significa até, então de B2 até B16. Ponto e vírgula. E agora eu vou para o segundo parâmetro, que são os critérios. O que é o critério? Critério é a informação que eu quero pesquisar dentro daquele intervalo para fazer a contagem. Os critérios eu poderia digitá-los diretamente aqui dentro, entre aspas, por exemplo, uma fórmula, um valor qualquer, ou apontar para uma referência de célula, que é o que eu vou fazer, porque eu quero digitar os critérios dentro de E1, e quero que automaticamente a função cont.c conte para mim o número de cidades e escreva aqui embaixo, em E2, esse resultado. Então, meu critério vai ficar armazenado em E1. Então, de novo, eu posso colocar os critérios diretamente dentro da fórmula, ou apontar a fórmula para uma referência de célula qualquer e digitar os critérios dentro daquela célula, que é o caso que eu estou utilizando agora. Tá? Então, apontei para E1, fecho o meu parêntese e a função está pronta. Vou pressionar Enter. Legal, a função já está funcionando. Ela está me dizendo que na cidade inexistente o número de pessoas é 0.
Correto. Agora eu vou digitar o nome de uma cidade qualquer aqui da minha lista e vamos ver se ele vai contar corretamente o número de pessoas. Então vamos ver quantas pessoas vêm de Americana. Então eu escrevo Americana, pressiono Enter. Veja, ele está me dizendo que 3 pessoas vêm da cidade americana. Então eu vou olhar aqui na minha tabela para conferir. Temos 1, 2, 3. Perfeito. A função conte.c vasculhou essa lista toda, contou o número de ocorrências da palavra americana e escreveu para mim na célula E2. Vamos testar outra? Vamos ver quantos vêm de São Paulo. 6 pessoas vêm de São Paulo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Quantos vêm de Santos? Apenas 1, que é o José aqui do final da lista. Itu. 3 pessoas também de Itu. Legal? Então, basta colocar o critério e a função conte.c procura esse critério dentro do intervalo especificado e te retorna o número de vezes que aquele critério ocorre ali dentro. Legal? Uma função relativamente simples e bastante útil, como você pode ver. Dá para imaginar um monte de cenários onde você pode empregar essa função. Legal? Eu espero que você tenha aprendido a usar a função conte.c e vejo vocês nas próximas videoaulas. Muito obrigado, pessoal.